E aí pessoal do YouTube, eu sou o Linux BRS e estou aqui com uma planilhazinha aqui para mostrar para vocês qual celular comprar até R$ 600. Na verdade, teve dois celulares aqui que passaram de R$ 600, né? Que foi o Redmi 2, o Pro aqui, né? E foi também aqui o Zenfone Go, mas até R$ 600 aí, certo? E os preços são a partir dos que estão aqui. Então vamos lá, vamos fazer uma análise de cada um aí, né? O que eu fiz aqui? Por exemplo, nós temos aqui da linha LG, nós temos o L Prime, o LG G2 Lite, o L Prime Plus, o LG Prime Plus, não L Prime, o Prime Plus e o LG L70. Da linha Motorola nós temos o Moto E segunda geração e o Moto G segunda geração. Ah, mas e o Moto G terceira geração? Ele não se enquadra nesses preços até R$ 600, tá? Mas e esses outros dois aqui? Eu falei que passou um pouco, tá, pessoal? Então por isso que ele se enquadra aqui. Nós temos o Xperia E4, Xperia E3 e o Xperia C. Da linha aqui da Sony, da linha Samsung nós temos o Grand Prime, o Windows Duos e o J2. Da Xiaomi, o Redmi 2 Pro e o Redmi 2. E da Asus, o Zenfone 5 e o Zenfone Go. Certo? Então o que eu fiz? Eu coloquei todas as especificações aqui, certo? Aí eu fui mostrando aqui, eu fui destacando, por exemplo, tela, quem tem 5 polegadas? O L Prime, o Prime Plus, o Moto G segunda geração, tal. Então vocês viram aqui quem tem tela de 5 polegadas, que seria o top aí desses com preço de até R$ 600. Resolução, quem tem a maior resolução seria 720 por 1280. O restante aqui eles têm resolução menor do que isso. Por exemplo, tela, no mínimo IPS LCD ou Super AMOLED, que é o SA aqui do J2, certo? Os TFT nem entraram, tá bom? Em destaque. Memória RAM, quem tem 2 GB de memória RAM? O Redmi 2 aqui, o Zenfone e o Zenfone Go, né? O Zenfone 5 e o Go, né? Então entraram aqui para essa linha aqui. Quem tem 16 GB de armazenamento, por exemplo, o Moto E segunda geração, Moto G, o Redmi 2 Pro e a linha Zenfone aqui também, tem 8/16, tá? Micro SD todo mundo tem. Processador eu não levei em consideração porque tem muito processador quad-core, dual-core, tem dual-core, por exemplo, do Zenfone que equivale a um quad-core, entendeu? Então ficamos assim sem pontuar no processador e micro SD que todo mundo tem. Android, aquele que tiver Android acima de 5.0, certo? Que foi lançado com esse Android, tá? Nós temos aqui o Prime Plus, o Moto E segunda geração, nós temos o J2 e o Zenfone Go. Os outros eles lançaram todos com essas versões aqui mais antigas, entendeu? Com a 444, a 422, né? E 442. Então por isso que tem destaque só quem foi lançado com a versão 5. Câmera frontal. Os que tiveram câmera frontal com 5 megapixels tiveram destaques. Muitos aqui com 2 megapixels, alguns com VGA e um com 1.3. Câmera traseira. Todo mundo com 8 megapixels teve destaque, certo? Gravação de vídeos. Todo mundo que consegue gravar vídeos a 1080p, ou seja, em Full HD, certo? Rádio e TV. Todos aqueles que têm rádio e TV tiveram destaque. GPS, todos que tiveram AGPS e GLONASS tiveram destaque. Bateria, aqueles que tiveram bateria acima de 2.500 mAh, que só foram 2 aqui, certo? E o preço, que seria a partir de, certo? E o que eu coloquei aqui em destaque, coloquei um preço em destaque por cada marca, certo? Então vamos lá. Aqui o destaque no LG foi o L Prime Plus, que ele fez 9 pontos, ficou em primeiro lugar no meu ranking, né? E com preço de R$ 590, um bom custo-benefício por todos esses benefícios, certo? O Moto E e o Moto G segunda geração, os dois aqui, o qual eu escolhi foi o Moto G segunda geração, sem levar em consideração os travamentos, certo? Vários detalhes aí, bateria, entendeu? Então, na classificação geral dos requisitos, ele
ele teve 7 pontos e ficou em terceiro lugar. E com o preço de R$550, um bom custo-benefício, certo? Porque foi caindo o preço também dele, né? Da linha Sony, eu destaquei aqui o E4. Todos tiveram 3 pontos, ficaram em sétimo lugar, mas o E4 teve um destaque aqui falo para vocês aqui, a tela de 5, a tela IPS, certo? Grava aqui em Full HD. Poderia ser o E3, sim, mas o E3 ele é uma versão anterior, né? Entendeu? E é mais caro pelo que eu pesquisei, né? E tem uma tela de 4,5 polegadas. Então, a tela de 5 aqui, alguns requisitos aqui passaram até um pouco na frente, menos a câmera. A câmera eu não levei muito em consideração. Poderia levar em consideração o Xperia C, mas ele é um celular muito mais antigo, né? Ele tem tela de TFT, o Android 422 e câmera VGA ainda, frontal, né? Esse pelo menos tem câmera frontal de 2 e câmera traseira de 5 e filma a 1080p, por isso que levou destaque. Na linha Samsung, pessoal, quem levou destaque, eu coloquei aqui o J2, né, que ficou aqui levou destaque no preço, tá, o J2, mas quem levou destaque mesmo aqui foi o Grand Prime, que teve 7 pontos e ficou em terceiro lugar. Mas o J2 ele ganhou aqui, por quê? Porque ele tem Super AMOLED, Android mais novo, certo? Ele tem, apesar dele não ter uma câmera tão boa assim, mas ele ganhou esse destaque por ter o Android e uma tela boa, né? E o Grand Prime todo mundo está reclamando. Falaram que não é para levar em consideração isso, mas todo mundo está reclamando que ele está travando, que isso, não se sabe se ele vai atualizar ou não. Então, justamente o J2 ganhou aí o destaque, apesar de ter ficado em sexto lugar, né? E o Grand Prime ter ficado aí em terceiro lugar. Mas ainda é um celular, se não estiver travando, é um excelente celular. Ele vai, espero, né, que seja atualizado para 5.02. É um celular que merece destaque, né? Mas o J2 aí é um celular mais novo, né? Que está chegando aí e que eu vejo assim, mais bem acabado até do que o Grand Prime, tá? Então por isso que ele levou o destaque no preço, mas em custo-benefício aqui, o Grand Prime, tanto ele quanto o Moto G segunda geração, quanto o L Prime Plus, o Prime Plus, né? Para a linha Redmi, quem levou o destaque foi o Redmi 2 Pro, aqui que vocês podem ver. Ele ficou em terceiro lugar com 7 pontos, certo? E ele só peca no Android, que é o 444, e a tela de 4.7. No restante ele foi muito bem. Ele não tem TV, mas ele tem FM também, mas ele não se destacou por não ter a TV, certo? Mas o outro Redmi, que é o 2, o normal, né, o primeiro que lançaram, ele fez 5 pontos e ficou em quinto lugar, certo? Mas mesmo assim ele também é um bom custo-benefício, mas aconselho todo mundo migrar, se for entre um e outro, pegar o Redmi 2 Pro, que para mim é o destaque, certo? Aí nós temos aqui da linha Zenfone, quem ganhou o destaque aqui para mim, né, apesar do pessoal o pessoal falar que o Zenfone Go ele veio para substituir o 5, mas não consegue em performance, eu escolheria o Zenfone Go, que é para mim um bom custo-benefício, certo? Ele já vem com Android de fábrica, ele está com um quad-core de 1.3, é um MediaTek, eu não sei se é tão bom quanto o dual-core da Intel, que eles colocaram aqui, certo? Eles vêm com as mesmas características, só o GLONASS aqui, que eu não sei se ele tem ou não. A bateria é quase a mesma coisa, entendeu? E um pouquinho mais carinho aqui em relação ao Zenfone 5, que o pessoal fala que ele não ganhou tanto em performance, mas ele ganhou pelo menos aqui um Android novo de fábrica, né? Isso já eu vejo assim como até uma pequena vantagem. O processador não sei se melhorou, tá? Então por isso também que os dois ficaram em segundo lugar com 8 pontos, porque basicamente eles empataram, né? Enquanto um é melhor no Android, o outro tem o AGPS, o outro não tem o AGPS, certo? Destaque, pessoal. Obviamente, se fosse para escolher o melhor custo-benefício, incrivelmente seria o LG aqui, ó. O LG, o Prime Plus, né? Seria o melhor custo-benefício. Mas se fosse, por exemplo, ao meu ver, né, num contexto geral, para escolher qual seria realmente o melhor aqui para um custo-benefício, eu ficaria entre o Moto G segunda geração e o Grand Prime. Para mim seriam
seriam os dois destaques aí de melhor custo-benefício, certo? Aí viria, obviamente, o Redmi, o Zenfone, juntamente aí também com o LG e quem mais aqui? O Sony viria em último lugar, porque as especificações aí não são celulares aí, por exemplo, o E3 e o C5 não são celulares tão novos assim. E o E4 eu vejo ele como um pouco fraco, né? Tanto parte de câmera, armazenamento, resolução, né? Então fica um pouco a desejar, mas fica até um bom preço aí, R$ 450, né? Por ser um E4, né? Mas eu, ao invés de escolher Sony, eu teria outras alternativas aqui muito boas, que seria, por exemplo, o Moto G e o Grand Prime, sem estarem travando, né? E se você não está enjoado de Motorola e está enjoado de Samsung, aí você tem a alternativa da Xiaomi ou da Asus, né? Que também são excelentes aí alternativas. Pessoal, eu acho assim que destaque mesmo, né? Para vocês, né? Para vocês começarem aí ter um ponto de partida seria o L Prime Plus, o Moto G terceira geração, o Moto G segunda geração, o Grand Prime, o Redmi Pro e o Zenfone 5 ou Zenfone Go. Seria esses. Vocês teriam que tomar aí como base o que vocês querem, qual se enquadra melhor naquilo que vocês querem, principalmente o processador, que eu não medi, não qualifiquei ninguém, entendeu? Não vejo assim problemas assim na maioria aí de travamentos, né, os que eu destaquei, né? Agora os outros eu não posso garantir, por exemplo, o G2 Lite, o L70 aqui, o E3, o Xperia C, né? Esses eu já não posso garantir. Zenfone 5 eu fiz alguns testes, não tive problema, e o Zenfone Go não sei se sai tão bem assim. Certo, pessoal? Então tá mais ou menos aí uma lista aí para vocês do comparativo aí de quem se sai melhor. Quem sai melhor na lista é o L Prime Plus, depois vem o Zenfone, né? E o pessoal aqui, Redmi 2, Moto G segunda geração, o Grand Prime, né? E aqui estão os destaques, ó, que eu coloquei aqui, primeiro, segundo e terceiro lugar, certo? Então esses seriam aí os que vocês deveriam levar em consideração na hora de uma compra, tá bom, pessoal? Apesar de eu gostar mais de um e de outro aí, mas no contexto geral seriam essas especificações e como vocês deveriam começar a procurar, certo? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, seu joinha aqui é muito importante para o canal. Obrigado, até mais e falou, pessoal!